Da gente agora. Aulas síncronas, aquelas que a gente faz com os alunos junto com a gente, e aulas assíncronas, aquelas que a gente deixa gravado, deixa na plataforma e o aluno vai entrar depois, quando ele é, quiser ter uma, uma aula, vamos dizer assim, naquele horário que ele programou, que é o caso de alguns alunos que só conseguem entrar à tarde, só conseguem entrar à noite, eles vão ter aulas assíncronas. E na hora de preparar a aula, a gente tem que pensar nas duas situações. Primeira coisa que eu coloquei aqui para gente, com relação à questão das aulas síncronas ou assíncronas, não importa quais dessas aulas nós vamos utilizar. A gente se despir da vaidade, ganhar autoconfiança, porque uma das coisas que mais dificulta para a gente fazer vídeo é a imagem que nós queremos passar, a imagem que nós queremos ver no vídeo. Logo no começo, quando a gente começou a pandemia, eu fazia palestras no centro, algumas pessoas já acompanharam, já viram, e eu fazia palestras e, de repente, entrou para o virtual e vamos gravar a palestra para no dia a gente disponibilizar no YouTube. Aí já foi um desafio. A gente começou, ia para o centro, e lá tinha uma equipe com poucas pessoas, e a gente, não era tão difícil porque eu falava, mas eu tinha gente que eu podia olhar, porque a coisa da palestra é muito eu olhar para as pessoas e poder acompanhar o que essas pessoas estão tendo de reação. E aí eu sei se a minha fala está sendo agradável, desagradável, se as pessoas estão com sono, e por isso, tantas vezes que a gente participa de reuniões, as pessoas pedem, abram as câmeras, abram as câmeras. É muito ruim você falar para ninguém. Nesse momento, por exemplo, enquanto eu estou apresentando para vocês, para eu ver, eu tenho que mudar de aba. Aí eu consigo enxergar vocês. Fora disso, eu fico na aba da apresentação. E a gente não vê as pessoas. Então, o primeiro desafio foi esse, foi mais tranquilo, porque eu estava com amigos, estava vendo as pessoas, ok. Passou essa etapa, olha, você grava a palestra e manda para a gente, que a gente vai colocar no YouTube. Pode gravar na sua casa. Aí tinha meu esposo. Aí eu olhava para ele e gravava falando com ele, quase, na verdade, eu ficava quase de trás da câmera para poder falar com ele, aí pronto, tudo certo. Terminava a palestra. Ok. Agora vamos gravar no Meet. Aí no Meet, eu só via a minha própria cara. Que agora a gente não vê o vídeo da gente, eu via o meu vídeo. E eu falava comigo mesma, era horrível aquilo. Agora eu acho que eu falo até com as paredes, como dizia o Chitãozinho Chororó, só falando das paredes. Agora eu já acostumei, já consigo falar na posição que tiver. Então, é fazer. Vai fazendo e se despir realmente dessa vaidade, porque a gente quer aparecer no vídeo. Ah, não, ó, pareci com a papada. Ah, não, olha que olheira que eu tô. Ah, não, posso ficar de óculos. Meu cabelo não tá arrumado. Só que o aluno da gente, ele quer ver a gente. Ele não quer ver o artista de cinema. Para isso, ele tem outros recursos. Então, se você é uma mulher que anda maquiada, esteja maquiada para dar sua aula. Né? Se você é um homem que anda assim, cabelo alinhadíssimo, terno e gravata, você vai dar sua aula assim. Se não é assim que você é no dia a dia, se você não usa maquiagem no dia a dia, se você não é um homem que se coloca numa roupa social para trabalhar, não precisa fazer nada disso. Porque o que o aluno quer ver é o professor dele. Ele não quer ver uma outra pessoa. Então não precisa de nada disso. O que a gente vai colocar? Nenhum dos acessórios que a gente use pode chamar mais atenção do que o conteúdo que a gente quer passar. Isso é uma orientação que a gente tem quando vai fazer cursos como palestrante. Então, o brinco, né? Nós temos até uma imagem com o brinco. O brinco dela está discreto. Se o brinco for muito grande, muito chamativo, para o vídeo, ainda mais com criança, pode desviar a atenção. Se você vai, e não é propósito da aula, porque às vezes pode ser que na aula eu quero realmente colocar uma coisa bem chamativa justamente para ver se os meninos percebem. Aí, ok. Mas se não é essa a situação, nada, a posição da pessoa que fala em público é não ter nada que desvie a atenção daquilo que ela está falando. A mensagem dela é que é o mais importante. Mas eu quis começar com essa questão da vaidade, que eu acho que é a nossa maior dificuldade, e eu analiso isso em mim. O mais difícil para mim, quando eu começava os vídeos, eu ia ver, eu tinha preocupação com o que eu falei, eu tinha preocupação em como eu apareci. Aí agora eu já descrencei, que, por exemplo, hoje quando eu faço palestra no centro, e a palestra é gravada na hora, e ela vai para o Instagram, a câmera sempre está um pouco de baixo. Então meu rosto nunca vai aparecer do jeito que eu queria. Pode esquecer.
Então eu me preocupo muito mais com a mensagem e a gente vai se libertando de algumas coisas que vão facilitando. E se eu errar a informação? Porque quando a gente pensa que vai gravar, igual eu estou aqui falando com vocês, se eu falar uma besteira, vai fazer a mesma coisa que a gente faz em sala de aula. No próximo dia, ou assim que você perceber, você vai colocar uma mensagem no mural, você vai mandar uma mensagem no grupo da turma, você vai esperar o dia seguinte da sua aula e vai falar, gente, naquele momento que eu falei tal coisa, na verdade era isso, eu me lembrei depois, ou eu fui pesquisar e vi que tinha um erro, ou o material que eu li tinha essa informação, mas um outro que eu li já me mostrou essa outra coisa, porque é a mesma coisa da sala de aula. Muitas vezes alguém pergunta alguma coisa, ou na hora você dá uma informação e quando você vai ver, não era bem aquilo. E você pode corrigir, não tem problema nenhum. Então, essa é uma outra coisa, que quando você vai entrando para esse mundo virtual, você vai vendo. E aí, se vocês pararem para analisar, as pessoas que a gente para ouvir, que a gente gosta de ouvir, que a gente segue ali no Instagram, no Facebook, que a gente costuma acompanhar o que essas pessoas fazem, elas se mostram muito do jeito que elas são com toda a simplicidade, falam bobagem, é, brincam com os próprios erros, nas edições dos vídeos, colocam os erros que elas tiveram, as muitas vezes que elas gravaram. E aí, daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês um outro recurso que eu uso, que o pessoal de anos finais viu muito pouco desse trabalho que eu fiz no ano passado, eu acredito. Porque, como tinha o Rodinei lá fazendo também uma assessoria para o grupo, eu fiquei mais com os anos iniciais. Mas fiz muitos vídeos para as meninas que eram só meninas, né, Genilson? Agora nós temos um menino também. E nesses vídeos eu usava um determinado programa e eu fazia, uma vez até a Zite falou comigo, meu Deus, dá esse tanto de trabalho, ela me pediu uma coisa que era simples, só que a internet aqui em casa ainda não era fibra. E aí eu tinha que entrar num lugar que era questão de trocar a foto, se não me engano, que ela me encomendou, né, Zite? Trocar a foto do perfil. E aí eu tinha que carregar a foto. E cadê a internet? Carregando o negócio a vida inteira. Eu falei, meu vídeo vai ficar com 5 minutos, 4 são de carregando o negócio. Aí não dava certo. Até que eu saí, fui lá e falei para os meninos, desliga a Netflix, desliga tudo que vocês estiverem usando até eu terminar meu vídeo. Aí eu consegui terminar. Então você faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Por fim, você estava bonita quando começou, estava maquiada, por fim, você já está suada, descabelada, mal-humorada e o vídeo para fazer. Então, a gente vai começar com detalhes da reunião. Como não fui eu que abri a sala, ainda bem que eu tirei foto de tudo isso antes para vocês, porque isso não aparece para mim agora. Então, os detalhes da reunião. Eu tenho as pessoas. Quando eu clico em pessoas, é que eu tenho alguns controles aqui, ó, e tenho acesso aos controles do organizador. Então, eu posso desativar o microfone de todo mundo, tá? Esse adicionar pessoas a gente não costuma usar, muito menos durante a reunião. E se eu passar para o chat, eu vou ver o que está sendo falado lá. Nessa parte dos controles do organizador, tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, esses dias eu estava dando a minha aula lá, síncrona, bonitinha, no meio da minha explicação, um aluno compartilhou a tela dele. Quando ele compartilhou a dele, ele cortou a minha. Então, nas configurações, eu posso impedir isso, o compartilhamento de tela. Então, o que acontece? Só os organizadores vão ter acesso a isso aqui. Então, nesse momento, quem abriu a sala tem acesso a isso aqui. Tá? Então, quando essa configuração aqui estiver desativada, do acesso rápido, eu tenho que entrar primeiro na sala, só as pessoas que eu convidar é que vão poder participar sem pedir, que é com e-mail institucional. Todas as outras, inclusive quem ligar vai ter que pedir. Não é possível participar anonimamente, que a gente também não interessa com isso, né? E essa questão de ligar que a gente também não faz. E aí eu tenho como permitir que eles também compartilhem a tela e também enviem mensagem no chat. O que acontece? Hoje os meus meninos estão mandando poucas mensagens, mas eu já vi que eles estão gostando muito dessa interação. Eu dou um tempinho para eles ficarem, e aí, fulano, tudo bem? E aí, Beltrano, tudo bem? Quando eles falaram o que eles queriam, é que a gente começa a gravar. E aí, se eles começarem a colocar muita coisa no chat que a gente vê que está atrapalhando, a gente pode desabilitar isso. E fica mais fácil para a gente ir controlando. Como compartilhar o link? Acredito que todo mundo sabe, mas estou colocando todas as coisas aqui possíveis, né? Então, você vai em detalhes da reunião, vai aparecer, é só você copiar aqui, você copia por aqui mesmo. Quando você copia por aqui, ele gera só o link, mas você pode copiar tudo isso daqui e colocar lá se você quiser, tá? E aí tem um detalhe interessante que a gente vai ver essa questão dos anexos. E aí eu vou colocar para vocês o que seria.
daqui a pouco. Você pode, também tem a parte do levantar a mão, que a gente tem que explicar para os meninos. Lá na minha turma já está começando a funcionar, olha que eu já estou há uns bons dias aí, né? Então, tem alunos que quando eu falo, levanta a mão para mim, quem tal coisa, ele já levanta essa mão, enquanto outros levantam no vídeo. E, na hora de falar, de vez em quando eu tenho que dar uma freada, mas eles já estão sabendo usar direitinho. No apresentar agora, eu tenho essas opções aqui. A tela inteira, uma janela e uma guia. A tela inteira, ela vai mostrar a sua tela com tudo que tiver. Essa daqui eu uso muito pouco, tá? Até porque todas as coisas que estiver aparecendo para você vai aparecer para a pessoa que está te assistindo. Então eu deixo, por exemplo, o WhatsApp e o Telegram abertos aqui. Aquelas notificações, elas ficam aparecendo na tela para outra pessoa também. Ela não fica só com o Meet, ela fica com o que está aparecendo. Então, até tem um aviso quando você compartilha a sua tela, de que você pode, se tiver alguma informação confidencial, ela vai aparecer, tá? Porque ela vai mostrar tudo que tiver na sua tela. Então, a gente usa isso aqui muito pouco. Esse uma janela, eu consigo colocar programas como PowerPoint, se eu estiver usando, o Word, e janelas que estão, por exemplo, uma outra aba do Chrome, que nesse momento, por exemplo, eu estou com vocês aqui, eu estou só com essa aba. Mas muitas vezes, quando eu estou trabalhando, eu abro esse e-mail institucional, eu tenho outro e-mail institucional, eu abro os dois e ainda abro o meu pessoal. Dependendo do que eu estou fazendo, eu abro os três. E eu consigo, através de uma janela, espelhar qualquer um deles. Porque nesta daqui, uma guia do Chrome, eu só consigo o que está na aba deste e-mail que eu estou usando. Aí eu consigo colocar YouTube, consigo colocar uma página da internet ali do Google que eu abri, com essa daqui, uma guia. Essa daqui, essa aba aqui, vai mostrar para a gente um pouquinho sobre aquela questão do anexo que eu falei ali atrás, tá? Aqui eu posso marcar a minha reunião na agenda. Eu vou lá na agenda, marco a reunião do Meet com horário, com tudo direitinho. E aí, eu posso colocar, esse enviar cópia para mim, até desabilitei, quando eu estava fazendo isso aqui, tá? E aí vocês também que eu convidei a mim mesma no outro e-mail. Então, o assunto é uma reunião no Meet, eu coloquei uma mensagem, estou esperando você no horário, tá? E aí, na hora que eu colocar para enviar, porque ele envia um e-mail avisando que foi marcada a reunião, ele vai dizer para mim que eu tenho que compartilhar com a pessoa o arquivo que eu coloquei, porque eu coloquei um arquivo aqui junto. Um arquivo que eu gostaria, por exemplo, que o aluno lesse antes da reunião. E esse arquivo, na hora da reunião, ele também vai estar disponível lá. Ele vai estar dentro desse clipezinho de anexo que eu mostrei para vocês ali atrás, tá? Então, eu posso fazer isso, posso mandar o material e já marcar a reunião e mandar para o aluno. Quando ele receber, ele vai receber desse jeito aqui, ó, dizendo que tem essa reunião. Aqui está o anexo que eu mandei, brincadeiras populares, tá? Que eu aqui estou organizando a reunião. Aqui está já o endereço para ele entrar, horário, tudo direitinho, e ele recebe um lembrete, de acordo com o que eu for configurar lá, 10 minutos antes, ele recebe um lembrete dizendo que vai ter a reunião com, de novo, o link para ele entrar, e aqui, para ele me responder, participando, e quando ele clica aqui, vai aparecer para ele sim, talvez ou não. Ele pode dizer para mim se ele vai estar presente ou não, tá? Isso aqui pode ser interessante, dependendo do que a gente for fazer. E para gravar um vídeo para as aulas assíncronas? Aí nós temos algumas possibilidades que eu vou mostrar também com detalhes. Usar o PowerPoint é uma possibilidade. Já o ano passado já fiz um tutorial a respeito disso. Foi muito engraçado porque no tutorial eu criei um videozinho falando sobre os desafios que a gente estava vivendo na pandemia. E aí depois, quando foram os comentários no grupo, vocês comentaram muito sobre o vídeo que eu fiz, mas não sobre aprender a fazer o vídeo. Porque a gente estava passando tanto sufoco, já estava na metade do ano, mais um pouco na metade do ano, na verdade, e a gente naquela agonia, e aí fez muito mais efeito a mensagem que eu passei do que o tutorial, mas é a vida. Abra uma reunião no Meet só para você, é outra forma. Você abre uma reunião no Meet só para você e grava a reunião. E depois você posta. Que você pode compartilhar a tela e tudo do mesmo jeito. Ou usa o OBS Studio, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, aqui,
nós vimos algumas possibilidades para a gente poder fazer essas aulas síncronas e assíncronas, tá? Quando a gente vai aqui no apresentar, eu vou colocar para vocês uma janela, e eu já descobri algumas coisas depois da nossa última conversa. Ele aparece aqui para mim tudo que eu tenho aqui aberto, que como eu estou preparando material igual vocês, tem tudo aberto aqui, tá uma coisa. Então aqui eu separei um vídeo que a gente usou quando foi fazer a apresentação do inventário no curso que a gente estava fazendo. E aí o que foi que eu descobri depois da última vez que eu mexi com isso aqui? Tá aparecendo para vocês direitinho? Sim, tá aparecendo. Ok. Da última vez que eu fui mexer, o que acontece? Quando a gente coloca para apresentar, naquele computadorzinho que tem embaixo, assim, a gente coloca para apresentar, e a gente vai passando, ele não muda. Vou mostrar para vocês. Eu coloquei aqui para apresentar, eu estou mudando o meu aqui. Mudou alguma coisa para vocês? Não. Não muda. Não. Ele mudava, tá? Eu não sei o que foi que aconteceu, que ele parou de mudar. Então, agora, a gente faz de outra forma. A gente vem aqui, deixa eu só sair aqui, porque eu testei aqui para ver se estava no lugar. A gente tem aqui embaixo, como se fosse um livrinho aberto, que você coloca para leitura. Aí, quando você coloca esse, você consegue mudar e aparece a mudança para vocês também. Deu certinho aí? Certinho. Mudou a tela. Isso. Então, ao invés de a gente colocar naquela imagem que parece um computadorzinho, a gente vai colocar naquela que parece um livro, que é o modo de leitura. E aí a gente consegue compartilhar direto do PowerPoint, quem já tem, às vezes, até material montado e tudo, não ter que colocar ele para apresentações. Apesar de que agora, isso não é mais uma dificuldade, digamos assim, você colocar essa apresentação que você tem no PowerPoint para apresentações, porque ele agora lê o PowerPoint normalmente, inclusive deixa aberto lá com as mesmas configurações do PowerPoint que você colocou. Então, se você subir para o Drive e abrir no apresentações, vai funcionar normal. Mas, às vezes, na hora, você pode ter esquecido de subir o vídeo. Preparou a aula, está tudo pronto, na hora você não subiu o vídeo, o negócio não quer abrir, vai direto para o PowerPoint, né? E aí você consegue. Agora, como é que a gente prepara o vídeo aqui? Então, vamos voltar para lá. Aqui, vamos dizer que eu quero colocar a leitura desses textos aqui. Eu vou inserir, eu tenho as opções aqui de várias coisas. Quase por último, eu tenho a inserção de áudio. Eu posso usar um áudio que eu já tinha, eu posso gravar. Eu não uso essa opção gravar, porque o meu computador, como é desktop, é computador de mesa, ele tem um ruído interno que, inclusive para o OBS, que é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ele faz um pouco de ruído. É o ruído do próprio computador, que eu teria que colocar, já me disseram, mexer numa peça que ele tem lá, que faz esse ruído interno aí. Então, o que eu faço? Eu gravo no celular, vou gravando um por um. Por exemplo, aqui, nesse aqui, inventário, no meu celular ia estar assim, inventário 1, 2, 3, 4, 5, inventário e os números. E aí, eu vou trazendo para cada slide. Então, eu trago para cá, áudio meu PC, aí ele vai buscar lá os áudios que eu mandei para cá do meu celular. E aí eu coloco o áudio nesse aqui, é o inventário 1. Aí eu vou para o outro, inventário 2, e vou colocando em cada um. Quando eu terminar esse processo de inserir, e aí deixa eu só colocar aqui, eu vou colocar um áudio qualquer aqui, só para poder mostrar para vocês. Aqui tem um monte que eu gravei, tá vendo? Ó, ESG, massas, massas, massas. Então, vamos colocar esse aqui, massas, inserir. Só para mostrar as configurações. Ele aparece aqui, eu gosto de colocar sempre no cantinho, essa chatice, porque ele não vai aparecer, porque eu vou desmarcar aqui onde ele aparece. E aí, eu vou deixar aqui, ó, ocultar durante a apresentação, então esse símbolo não vai aparecer, tá? E aí eu vou colocar quando que eu quero que ele inicia, então eu posso colocar automaticamente, quando eu clicar apenas, ou em sequência de cliques.
Eu vou colocar no automaticamente, porque eu estou colocando um para cada slide, então automaticamente resolve. Confira o volume, tá? Que eu sempre deixo no volume alto para a pessoa regular lá, tá? Pode haver uma redução do som, se você quiser que, por exemplo, entra suave, aumenta, você tem como colocar aqui nos segundos, tá? Eu posso cortar esse áudio também, tem um pedaço lá que eu não quero, eu vou lá, corto ele, ajusto direitinho, tá? E aí, pronto, eu mando executar, para eu poder ver como é que ficou, tá? Então, manda executar, não deu tudo certo, é isso mesmo que eu quero, tá? Aqui é a leitura do texto que eu quero e tal. Quando eu fiz tudo isso, eu vou lá em arquivo, agora vocês me digam se está aparecendo para vocês. Tá. Tá. E vou aqui, ó, exportar. Quando eu mandar exportar, ele me dá a opção de criar vídeo, e ele cria um vídeo MP4. E esse vídeo, ele vai rodar com fluência, e o tempo de cada slide é o tempo do áudio que eu coloquei. Tá? Então, esse é um dos recursos que a gente pode usar. Tem alguma dúvida com relação a esse aqui, por enquanto? Lu, volta só esse último aí. O quê? Não, é só para eu transformar no MP4. Nossa, tá parecendo tão fácil. É Tá fácil. aparecendo, é por isso que eu quero rever É aqui. fácil. Ah, aqui eu não consigo mexer em nada, quase nada aqui ainda para fazer essas Eu tenho coisas. aprendido. Mas aí você vai aqui, depois com o passar do tempo, a gente pode marcar, mas eu acho que é mais Mas aí não precisa interessante. não, porque tá gravado, e depois você pode mandar para mim, aí eu vejo novamente, Não, tá bom. tá Pode bom? ser. Então continua. É, o que que é a situação com relação a essas questões? Tem coisas que, por exemplo, é, você a configuração, como é que eu faço? Botar aqueles fundos que você coloca, colocar personagem, colocar não sei o que, não sei o que. A gente pode marcar algum dia, se vocês tiverem interesse, eu me disponho, para quem precisa disso, porque eu sei que a maioria não precisa disso. E aí, quem precisa, quem fala, não consigo mexer ainda, eu não sei, a gente pode marcar oficinas em que a gente pode mostrar esses recursos aí, para editar dentro do PowerPoint ou de qualquer um outro desses que eu uso. A Mara já me pediu para mostrar um outro depois desses videozinhos que vocês têm recebido por último, que são os que eu faço no Canva. Esses eu não vou mostrar hoje porque é mais demorado, tá? E aí vai ficar muito cansativo para vocês. Então, Lu, oi. a gente marca depois, faça um levantamento, quem são as pessoas interessadas, e a gente marca depois, tá bom? É isso mesmo. Tá? Tá, Para a gente joia. não tomar o tempo de quem já tem, né? Que tem gente que já faz isso aí com o pé nas costas, até melhor do que eu. A gente já viu aqui que nós temos outras pessoas que depois podem nos dar oficinas. Por exemplo, eu já reparei que o Genilson colocou a carinha dele ali, já fez uma para o Exit já fez a dela, o que é muito legal. E depois a gente já pode trocar essas figurinhas aí. Com relação ao OBS, o que, que vai acontecer agora? Eu só vou mostrar para vocês o programa e não vou poder falar durante, porque, como ele é um programa de gravação, ele vai jogar meu microfone lá para dentro e minha câmera também. Então vocês não vão me ver e não vão me ouvir, só vão ver o que eu vou projetar. Tá ok? Só tô avisando que depois vocês falam, assim, não estão ouvindo nada, não estão ouvindo porque eu não vou falar mesmo, porque lá senão ele vai jogar para dentro do programa, tá? Eu já não deixei ele aberto antes, justamente porque ele faz isso. Vamos testar. Vocês estão me ouvindo?
voltando, vocês viram que fica uma telinha pequenininha com a imagem da câmera, né? Isso aí ajuda muito na hora da gente fazer a aula, para que a gente também seja visto pelo aluno, tá? Aquele programa tem tutoriais na internet aí à vontade, ele só não roda se o computador tiver mais defasado, tiver com muito programa, porque ele é um programa relativamente pesado, mas não tem nenhum melhor ainda nesse momento para esse tipo de trabalho, tá? E ele tem suas vantagens, porque às vezes você gravar antes, essa coisa de você querer dar uma olhada, ver se ficou bom, a voz, a posição que você está, você consegue ver antes, e não ficou bom, lixo, e grava de novo. Enquanto que essa gravação aqui, por exemplo, eu posso até achar que não ficou bom, mas também não vai adiantar mais nada, ela não tem como resolver o problema, né, de fazer outra reunião e fazer tudo de novo. E lá a gente tem isso. E aí vocês viram que eu coloquei mais de uma tela lá, eu programo qual é a tela que eu quero que ele apresente. Ele ficou todas naquela lá, mas eu posso colocar para uma tela, ele está no PowerPoint, por exemplo. Na outra tela, ele está numa página do Google, por exemplo. E eu vou alternando e vou mudando de página lá dentro do próprio programa e dando as explicações que eu quero dar. Então, é um programa que funciona bem bacana para a gente poder fazer esse tipo de gravação. A outra dica que eu dei foi essa mesmo, de a gente fazer como aqui na reunião. Só que a gente faz a reunião consigo mesmo, todo mundo tem pelo menos 2 e-mails, se quiser ver no celular como é que está aparecendo, você pode colocar no celular ali para você poder ver. Qual é a dificuldade quando você coloca o celular e você deixa o seu som ali trabalhando? É que ele dá sempre um ruído. Então, esse ruído atrapalha muito, né? Hoje eu fui fazer uma experiência com os meninos, e aí eu tive que deixei o computador ligado, e fui ali para a área para poder fazer umas bolhas de sabão para eles verem o processo. E aí, só de eu estar aqui e o outro aparelho estar lá na área, eles estavam percebendo um pouco de microfonia. Então, acontece isso. Então, a gente faz. Já Sirene, seu. Isso, desligou. A gente pode fazer esse teste, você dá uma olhada, ver como é que está aparecendo. Ah, deixa eu compartilhar aqui. Apareceu, deixa eu ver como é que apareceu. Não, tá tudo ok. Aí depois disso, você desliga do celular e faz a gravação. Então, é outra maneira de você fazer. Eu não quero aparecer, Lucina, eu não gosto da minha cara lá no negócio, eu prefiro não. Então, você pode usar o Bitmoji. O Bitmoji é aquele que vocês viram que tem a Lucinéia de óculos, igual eu já estou depois dos 40, né? Que aparece no slide que a gente estava olhando, tá? Então, a gente pode usar o Bitmoji. Eu vou mostrar para vocês. Ele funciona nos programas que a gente tem, PowerPoint, Word, essas coisas, ele funciona bem. Só que quando a gente usa no apresentações, por exemplo, que é o do Google, ele vai ser em fundo. Então, eu consigo colocar ali outras coisas, como vocês vão ver que eu coloquei, tá? Então, eu vou voltar para a apresentação que eu estava, para poder mostrar para vocês essa parte do Bitmoji. Aqui eu coloquei uma imagem, que é para a nossa mensagem final, e aí vocês vão ver que eu me inseri na imagem, né, o desenho que eu tenho, porque ele vem sem fundo, tá? Ele não tem aquela caixa, que se eu colocar no PowerPoint, por exemplo, ele vai com a caixa, mas se eu colocar no Canva também, eu consigo pegar ele sem fundo, tá? O Bitmoji, e aí vamos ver se ele vai aparecer para vocês, alguém me diz, está aparecendo aí? Lu, é você fazendo um buraco? Se for, está. Não, é a outra caixinha que eu queria que aparecesse Não, para vocês. não. Não está aparecendo, né? Tá, então peraí um pouquinho que ela vai aparecer em outro lugar, que quem não tem cão caça com gato, né? Então a gente vai colocar ela para aparecer aqui, numa outra tela, mas essa que está aparecendo eu cavando o buraco aí, Mara, é justamente o que eu queria falar dela não ter o fundo, tá vendo? Eu coloquei um fundo verde para poder combinar com o matinho que tem ao redor dela mesma, e coloquei a imagem em cima. Então eu vou mostrar para vocês aqui numa outra guia, que eu copiei aqui, que é uma outra coisa que eu posso mostrar para vocês aqui. Vou colocar agora nessa janela.
Eu tenho usado muito o Paint, inclusive para corrigir a atividade dos meninos. Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que eu uso aqui. Então, aqui, ó, tá vendo? Tem algumas figuras. Só que aqui, ó, no Search Bitmoji, eu posso colocar o que que eu quero. Então, esse aqui apareceu, eu coloquei trabalho. Aí de trabalho apareceu essa bonequinha do óculos, depois eu aproveitei em outro lugar, e apareceu essa daqui cavando e mais um monte de outras coisas, trabalhando no celular, trabalhando remoto, um monte de coisa, tá? E a gente tem muita imagem. E você monta o personagem de acordo com o que você quiser. No caso, eu instalei no celular também, porque hoje em dia está tudo conectado, né? E ele tirou uma foto minha, coloquei para tirar uma foto, e ele já me apresentou essa personagem como sendo um desenho meu. Se eu quisesse mudar, eu poderia trocar os cabelos, botar mais longo, mais curto, mais claro, lá tem como eu fazer tudo isso. Por exemplo, ela estava com uma roupa amarela durante um tempo, e agora eu troquei por essa roupinha aqui elegante, que a pessoa vai cavar na terra, mas vai com elegância. E esses desenhos você pode colocar no seu lugar. Então, você quer fazer um apontamento, tem ele igual esse aqui, ó, eu usei numa outra atividade que eu fiz esses dias. Então, tem vários, assim, de estudo. Esse aqui eu coloquei no álbum da turma, que a gente está montando lá na sala com as fotos dos alunos. Então, a gente tem muito recurso aqui de imagem com a nossa própria figura, né, a nossa animação, para poder colocar nesse tipo de coisa. Com relação à correção de atividade, eu vou mostrar para vocês o que eu estou usando aqui. Então, eu tenho feito assim, ó, eu uso o pincel, então já deixou uma espessura aqui de 5, às vezes menos, tá? Coloco aqui a cor que eu quero, e aí eu venho, por exemplo, vamos dizer que eu quero, colocar esse aqui, que eu quero ter um erro aqui, ó. Eu venho e marco todos os erros, depois eu venho em texto, coloco uma caixinha em algum lugar, assim, perto do erro, em lugar que seja, e coloco aqui, você se enganou no desenho. Isso daqui, depois, você tem que dar resposta pelo WhatsApp, eu só venho aqui, marco aqui a figura, copio e colo lá. Já está corrigido, já está tudo mais fácil de eu ler, mais fácil de resolver. Então, eu tenho usado muito para isso também. Eu falo pra caramba e falo rápido. Então, agora, dúvidas? Foi proveitoso? Vai servir para alguma coisa? Para mim, Lu, serve demais. Eu já aprendi muito, mas eu acho que ainda estou engatinhando. E eu estou aprendendo, estou seguindo o fluxo e tudo que é deixa que você me dá e está me dando até hoje, eu estou conseguindo. Então, acho que a gente vai aprendendo demais com você sempre, né? Até pela intimidade que a gente já criou, né, coleguinha? Isso. Então, tudo que você passa, eu vou lá, eu estudo, aprendo. Dúvidas tem demais, mas sempre gratidão, porque você está sempre acrescentando, pelo menos na minha vida, como pessoa e como profissional, tá? Gratidão mesmo. Obrigada. Eu tô rindo de vocês aqui. Medo do personagem que o Bitmoji vai criar para você. Ele é bonzinho, gente. Eu achei que ele fosse criar um ser assim muito mais bochechudo. Ele foi bonzinho. Não tem gente gorda no Bitmoji, gente. Os corpinhos são todos magrinhos. Olha que espetáculo, né? E é igual a gente falou, não se preocupe, você vai arrumando. A gente muda de roupa, né, gente? Muda de cabelo, muda de penteado, a gente dá um jeito, fica do jeito que a gente quer. Mais fácil com a própria imagem. Hein, Lu, posso falar Sim, um pouquinho? por favor. Eu e a Lê, a gente está usando bastante as nossas bonequinhas do Bitmoji. Aí, sim, eu baixei um programinha, um aplicativo bem legal que dá para colocar áudio nela, ela mesmo falando com a voz da gente. Aí, se alguém quiser, depois eu passo. Queremos. Coloca aqui no chat pra gente. A joia, colocar. Queremos temos todas mais essas um recurso. novidades, queremos. Fazer animações agora com a gente mesmo, né? Com as vozes, fica muito bacana. Esse eu não conheço. Uma coisa que me perguntaram foi com relação ao som. Que quando a gente vai projetar vídeo, eu coloquei mais cedo, os vídeos, o segundo saiu até meio picadinho, né? O som não sai tão limpinho, mas ainda sai. E aí, a primeira coisa que a gente tem que observar, se for funcionar para você, é que quando você for compartilhar a guia, você tem que olhar se lá embaixo, na hora que você fala compartilhar a guia,
que aparece para você as guias que você tem, se lá embaixo está marcado compartilhar áudio, porque às vezes está desmarcado. E aí o áudio não vai, tá? Então, olhar isso, se para você tá marcado compartilhar áudio, tá? E alguns computadores, pelo que eu andei pesquisando, não rodam áudio de jeito nenhum, tá? E aí você tem que baixar um outro programinha que você encontra na internet, que tem a palavra Meet no meio, não vou me lembrar agora qual é o nome, que ele vai permitir que você faça isso. Você coloca ele nas configurações do próprio Meet, aí você vai conseguir transferir o som também das suas apresentações, tá? Eu já vou copiar aqui, viu, Creusimar, a dica de vocês. Eu já vou experimentar, que eu adoro esses negócios. Genilson levantou a mão. Pode falar, Genilson. Eu só queria complementar a questão do PowerPoint, que também é como tirar o fundo da gravura do Bitmoji. Tem como também. Eu utilizo o PowerPoint quando eu vou fazer o meu. E é simples também, é bem simples o uso. É porque nas configurações da imagem mesmo tem para tirar o fundo, né? Isso. Lá no apresentações é mais tranquilo, porque você copiou, colou lá, ele já vai sem fundo. E aí a gente consegue fazer. Mas no PowerPoint também a gente faz, é verdade. O PowerPoint, dependendo da situação, ele tem mais recursos, aliás, no geral, ele tem mais recursos do que apresentações para a gente trabalhar com imagem. Então os vídeos ficam mais bonitinhos, eu acho. Eu também. Né? Então, nas apresentações, normalmente eu não mexo com essa parte, não. Eu E você faço também tudo pode pesquisar imagens. Eu uso o Pixabay e por também lá uso. a gente consegue imagens PNG, ou então imagens vetoriais, que elas também já vêm sem fundo. Isso. E aí uma outra coisa que você colocou agora que é interessante é o seguinte, o Pixabay, ele é licenciável, né? A gente pode usar as imagens de lá, que é uma coisa que é importante na hora das nossas imagens, a gente saber se tem licença de uso ou não. Então, para quem não sabe onde procurar, você vai, na hora que você abrir as imagens, você vai em ferramentas, coloca lá a imagem que você quer, vai em ferramentas e coloca lá clica em direito de uso. E aí você vai em Creative Commons, que é onde está a Pixabay e vários outros. E ele vai te mostrar as imagens que são gratuitas. Porque às vezes a gente vai procurar imagem e a gente vai usar uma que não é gratuita, né? Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. A complementação do Genilson foi perfeita. Então, quando eu vou colocar aqui flor, imagens, e aí eu vou aqui, ó, ferramentas, direitos de uso, licenças Creative Commons, vai cair no Pixabay e em outros. Essas aqui, ó Pixhere, esse Pixneo também que eu vi esses dias aqui. Aqui eu não arranjei o Pixabay não, mas aqui, ó, Pixabay. E aí quando você entra lá no Pixabay, tem muita imagem, muita mesmo. E aí, como o Genilson falou, elas vêm sem fundo, né? Por exemplo, se eu pegar essas aqui, já não são as de graça, vamos dizer assim, porque quando você vem aqui para baixo, ele já tem essa informação aqui de que são pagas. Mas quando você pega as animações, por exemplo, flor, desenho. Pega essa daqui, tá vendo? Esse fundinho aqui, ó, é porque ela vai sem fundo para lá, para onde eu vou usar. E aí fica melhor o acabamento, porque mesmo quando a gente tira o fundo, eu não sei se o Genilson talvez ele tenha um recurso melhor do que o meu, mas algumas imagens quando a gente tira o fundo, ela não fica muito boa, e às vezes nem dá para usar. Dá uma bugada, como diz os meninos aqui em casa. Eu, inclusive, não tive nenhum recurso que eu consegui tirar o fundo branco da logo da escola. Eu vi que eu acho que o Genilson tirou, se não me engano, daquela que tem um coraçãozinho. Foi você, não foi, Genilson, que tirou? Eu andei mexendo em alguns logos e consegui tirar para uma atividade que eu fui colocar. Pois é, você usou o quê? O PowerPoint. Deixa eu compartilhar aí que eu mostro. Posso? Por favor, Por favor. vai lá. Ensine pra gente. Enquanto o Genilson faz isso, Alense, você acha que a gente só lembra o pessoal de não sair, porque nós temos aqui uma fala sobre
algumas questões, na verdade uma só, que não foi tratada nas outras reuniões. Ok. Quando acabar, é coisa de 5 minutinhos, gente. Isso. Gente, o dele ficou igualzinho a ele, vocês viram? Olha aí, é ele. Mara, não precisa ficar com medo não, Mara. Pode Legal, fazer. né? Muito Ele deixa a legal. gente bem, verdade. Fiquei com medo dele me representar como aquela minhoca do MIB, não sei se vocês lembram, mas bronzeada. Aquele negoção comprido assim. Agora eu já despreocupei. Alguma coisa que lembrasse Olivia Palito, né? Também, bronzeada, tem esse detalhe aí. Não estamos mesmo não, Genilson. Então vamos seguir o mouse aí, gente. Olho no mouse. Nossa, apareceu facinho. Que chique! Você viu, Maria, que trabalhamos para tirar o branco e nós não conseguimos? Amém, viu, Lourdes? E pode ser até cor-de-rosa, hein? Olha aí, Maria. Pois é. Como diz Lucinéia, só fazendo a gente aprende, né? Que legal. A gente vai tentando Verdade. e Eu tô aprendendo. impressionada Deu aqui. para entender? Demais. Deu. Agora Esse é facinho. mesmo, um processo semelhante, na verdade, eu faço muito no Paint também, que Genilson também deve usar, que eu já vi que ele gosta desses negócios, que a gente consegue tirar o fundo também. E aí você consegue tirar ele, aí você usa também qualquer programa, no Word, no PowerPoint, sem o fundo. E me E diz fica uma bacana. coisa, isso, qualquer imagem pode ser, por exemplo, uma que eu printei, porque esses daí me parecem muito com vetores, né? Esses que vocês, o que o Genilson mostrou, ele não... Tá, deixa eu pensar, com relação ao PowerPoint eu não testei, se o Genilson puder responder essa, eu não testei lá. Essa imagem que eu usei não é um vetor, mas ela transforma em um, né? Ela remove o fundo. O que ela Sim, está Genilson. perguntando é se funciona com qualquer imagem, Genilson. Isso, se eu Depende da printar, por exemplo... qualidade. Se Ah, a pois qualidade é, for muito ruim, aí não consegue tirar o fundo direitinho, não. Tem que ser uma boa qualidade a imagem. entendi. Gente, muito bom, maravilhoso, viu? Eu estou aqui encantada. Com certeza precisaremos de mais, né, Lourdes? Porque a gente vai descobrindo as deficiências quando começa a fazer. E aí ficamos, então, já com o Genilson com convite também para participar dessas formações. Nós vamos organizar, porque sabemos que vocês estão bem atarefados, ainda mais essas semanas, né? Mas nós vamos organizar outras oficinas para que a gente possa ir aprendendo junto. Aqui, Mara, por último, que era uma coisa que eu já estava esquecendo, que é meio relacionada a isso que ele colocou, já que você perguntou da imagem, então deixa eu te mostrar aqui no Paint. Apareceu aí? Sim. Você vem aqui em seleção mágica, essa aqui é uma imagem que eu peguei lá, né? Aí você vem o mais próximo possível aqui da imagem que você quer que saia, tá? Do fundo. Aí você vem em avançar, ó, concluído.
Pronto, ó. Caramba, nunca fiz isso na Aí minha o que eu vida. Esse tô aí é o querendo pente? dizer, esse aqui é no Paint. O que eu tô Não. querendo dizer com relação a isso é que você vê que fica uma coisinha aqui, que nesse caso não vai atrapalhar, mas dependendo da imagem, atrapalha. Não fica bom, aí eu acabo desistindo. Tem hora que eu tento e falo, não, essa aqui não presta não, procura outra. Tá? Mas essa aqui eu vou colocar onde eu quiser e ela vai ficar assim. Então eu quero fazer um fundo todo dessa flor aqui, eu vou lá e prego ela quantas vezes eu quiser, porque ela tá sem fundo, entendeu? Muito bom. Monique tá aqui achando o máximo. Eu imagino que Muito já deve estar passando mil legal. coisas na cabeça dela. Ótimo, ótimo, ótimo. Bastante Muito coisa que pode obrigada, fazer. gente. Isso. Então pronto, gente. Obrigada por me ouvir. E a partilha é sempre bacana. Aprendi pra caramba, adorei. Genilson, aguardamos você em outras oportunidades, viu? E aí, agora já sei que de vez em quando, quando eu estiver querendo saber alguma coisa, a gente já sabe para quem perguntar. Pronto. Não vai confiando muito nisso, não, viu? Mas se você não souber, não tem problema. Seremos dois sem saber, mas vai que você sabe. Eu tenho um grande amigo que me ajuda muito nisso aí, que é o YouTube. Eu tenho uma dúvida, eu pergunto para ele lá. Estamos no mesmo ciclo de amizade. Uso muito também. Amizades em comum, né? Muito legal, muito bacana mesmo, gente. Obrigada. E aí é uma prova, como o Lu falou aí, no finalzinho, né? Aprendi muito também. Então é sempre, a gente sabe que sempre que a gente se propõe a ensinar algo, nós vamos aprender também, né? E isso Exatamente. é muito bacana. Deixa eu encerrar minha parte, que eu já estava esquecendo, que eu Uhum. deixei uma mensagem aqui para o final, que eu coloquei essa imagem aqui de cavando aqui esse buraco, é que nós estamos num processo de construir pontes. Esse nosso tempo de virtual é para isso. A gente vai ter que criar pontes internas, conexão conosco mesmo, com as dificuldades que nós temos, encarar essas dificuldades e saber que nós precisamos superar as nossas dificuldades, passar por cima de uma porção de coisas que a gente valorizava muito e que essa situação que a gente está vivendo, na verdade, é um convite para que a gente repense, mude um pouco essa ideia das coisas que a gente valorizava e comece a procurar, como eu disse lá no começo, um pouco menos a imagem, um pouco mais a mensagem da vida, de tudo que a gente faz. E nós estamos num trabalho duro mesmo, por isso que eu achei que essa imagem era bem legal, que é um trabalho pesado, construir uma ponte não é fácil. Os nossos alunos, eles são lá do outro lado, e ainda que tenha um começo de ponte para lá e um começo de ponte para cá, somos nós que vamos ter que fazer a ligação dessas duas pontes, do interesse dos dois lados, para que a coisa aconteça. E sabendo que precisa do interesse dos dois lados, então que seja muito leve para a gente, que seja o mais tranquilo possível, mas que seja também bem cientes de que o desafio é para a gente, porque quanto mais é dado, mais será cobrado. Se a gente for comparar, quem tem mais para dar somos nós que estamos do lado de cá. Era isso. Muito bom. Pode tirar a gravação, quem colocou, acho que foi Isânia, né? Está aí no comando.